Nós vamos ler aqui capítulo número 3 de Marcos. Mateus 16, 20 na minha mente, como sai? Marcos 3, 13. É isso? Está escrito a eleição dos 12. Pode fechar a Bíblia, pode sentar. Só isso. Às vezes nós vemos aqui uns 15 versículos, né? Você sabe que vocês já lêem muito, né? Mal ler, você sabe. Mas a reverência que nós damos, né, a Jesus, se colocando em pé, e de repente, no nosso pensamento, no nosso conhecimento, a gente fala, será que há uma necessidade de a gente ficar em pé? Poderia ficar sentado mesmo. Então, de repente, a gente poderia pensar, será que há uma necessidade também de nós orarmos ajoelhado? Poderíamos orar em pé mesmo. Será que há uma necessidade de orar tanto? Pode orar de vez em quando. Na verdade, eu não ia fazer nada. Então, essa reverência, ela não é para nós, não é para mim, não é para você, mas é exclusivamente a Deus. Então, tem hábitos e costumes que são muito importantes, nós como seres humanos, a gente ter e existir dentro de nós como um compromisso sério para a nossa vida, como comunidade, para que os nossos filhos, para que os nossos amigos, para que as pessoas que convivem conosco todos os dias aprendam também conosco essa reverência, né? Essa consciência do Evangelho existindo dentro de nós todo o tempo, todo momento. Então são práticas que nós vamos ter. Eu não estou fugindo da palavra. Quando Jesus ele faz uma eleição, ele chama os 12, ele faz uma implicação muito perfeita, muito profunda, porque até então aqueles homens já tinham marcas estranhas, eles já tinham costumes, eles já tinham hábitos, eles já tinham a sua vida criada, eles já tinham mentes apropriadas ao léu, distante, enfim. Até então, todos aqueles que apareceram como profeta, ou tentaram surgir como profeta, ou tentaram mudar um plano, ou tentaram ser divino, ou tentaram levar um projeto de vida diferente de todos aqueles que conviviam, não trouxeram uma palavra de vida como Jesus trazia, não traziam uma palavra de verdade como Jesus trazia, não entrava dentro do coração, não entrava dentro da alma, não tinha uma palavra positiva, não tinha uma palavra que levantava aquele que estava caído. Jesus era um homem, era um moço, ele olhava para a pessoa com simplicidade, mas aquilo que saía da sua boca tinha uma profundidade muito grande, muito forte. Jesus não temia diante das situações, muito pelo contrário, ele encarava de frente, porque ele sabia que aonde ele chegava, as coisas tinham que mudar. E não é sobre isso só que eu quero falar, mas amar o inimigo é orar. Então Jesus deu uma ordem para nós, para que cada um de nós, irmão Rubens, ore pelo seu inimigo, por aquela pessoa que você detesta, por aquela pessoa que você não vê, por aquela pessoa que na maioria das vezes você não concorda com as suas práticas, por aquela pessoa que você jamais iria colocar ao seu lado, ia ter um dia a dia com ela, aquela pessoa que jamais você iria fazer um convite pleno, ou um convite ameno, ou um convite de amor, ou um convite de paz. Jamais seria uma pessoa que tivesse que conseguir galgar alguma coisa e você tivesse a oportunidade de apontar e dizer diante de Deus que você queria que aquela pessoa fosse essa pessoa a ser abençoada. Jamais ela estaria no seu plano. Jamais ela iria existir na sua mente e no seu coração. E se por acaso passasse pela sua mente e pelo seu coração, você pularia. Mas Jesus, ele vem na contramão. Jesus ele vem completamente diferente. Aonde fariseus, aonde saduceus, aonde homens ministros, sacerdotes, homens importantes, homens da atualidade, homens que tinham a lei de ponta a ponta, não entendiam e não compreendiam. E nós percebemos que da mesma compreensões que eram implicadas, que eram compreensões que até então estava além da compreensão humana, hoje ela existe e ela é aplicada com verdade, em prática, todos os dias na nossa vida. É comum a gente orar pelo nosso inimigo? Não é comum. Eu, por exemplo, para mim não é comum orar pelo inimigo. É comum, irmão Rubens, orar pelo nosso inimigo? É comum, igreja, nós estamos orando, batendo ali pelo nosso inimigo, por alguém que eu odeio, por alguém que eu não gosto, por alguém que eu não suporto, por alguém que me causa náuseas, por alguém que me deixa triste, só em saber que existe me causa desespero.
vai me causar agonia, que só me faz mal, e o que tem, retém, e o que se tem alguma coisa de bom, não apresenta. É normal? Não é normal. Só que Jesus, ele vem com essa implicação, ele vem com essa ordem. E o texto diz, orar por todos. E nós sabemos que é uma obrigação, até então sabemos que é uma obrigação, mas não fazemos. Tudo bem? Sabemos que é uma obrigação, não sabemos que é uma obrigação, né? Mas não fazemos. Vamos lá? Então, e isso é uma viagem que fazemos já há algum tempo. E eu digo isso até então porque em todas as ênfases eu coloquei aqui, porque eu como pastor, eu tenho essa obrigação. Mesmo não querendo, eu tenho que orar pelo meu inimigo e não posso pular. Então o inimigo é um ocultor, isso é muito importante. O inimigo, ele é um escultor involuntário da graça de Deus em nós. E por que ele é esse escultor? Porque na verdade, quem já viu uma pessoa fazendo uma escultura, até então o processo de confirmação, de chegar até o momento da escultura estar pronta, na verdade, ela tem certos compromissos. O escultor, ele vai constituindo, ele vai tentando formar. E quem está de fora ainda não percebe, só quando ela começa a tomar jeito, começa a tomar forma, que você começa a entender e a compreender o que aquele escultor até então iniciou em fazer. E Jesus diz que se eu orar pelo meu inimigo, esse escultor oculto, ele começa a me formar gente, a me formar generoso, a me formar amigo, a me formar pai, a me formar mãe, a me formar filho, a me formar uma disciplina oculta. E por que isso acontece? Eu já morei em certos lugares, o qual, não sei se vai dar tempo nem sair dessa folha, mas eu já morei em certos lugares, o qual disseram para mim, olha, aqui é uma benção, porque aqui na frente tem um crente, aqui do lado é um irmãozinho de uma denominação tal, essa moça que mora aqui atrás, nossa, você nem vê ela, só trabalha, é uma pessoa boa, uma pessoa excelente. Então a gente percebe, Andressa, que nesse ambiente a gente tem paz, a gente fica tranquilo, não é? A gente já se sente melhor, não é assim? Então o texto que ele está dizendo, que todas as vezes que eu for orar por um endemoniado, por uma pessoa que me causa náuseas, que me entristece, porque se eu chegar no local, o Paulo falar assim para mim, olha, cuidado que aqui na frente tem um traficante, aqui do lado mora um safado, aqui desse lado tem um pilantra, e atrás de você tem um cara que ele falou, olhou para você e falou que vai te matar. Jesus está chamando a nossa atenção, está chamando a nossa atenção para isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Salva ele, Senhor. Salva esse cara que quer me matar. Toca nesse. Muda aquele. A minha oração vai começar a esculpir. Eu vou começar a esculpir aquele moço. Eu vou começar a esculpir aquela moça. Que até então ele está cabeludo. Até então é um lobisomem. Até então ele é um Conde Drácula. Até então ele é um bicho da Transilvânia. Até então ele é uma coisa formada. Até então ele não tem pé nem cabeça. Mas as minhas orações vão começar a lapidar. Vamos começar a lapidar, e vai dando jeito aquela coisa, vai mudando a consciência, vai mudando o coração, vai mudando o jeito, vai mudando as atitudes. Quando eu perceber, ele está assim, que coisa bonita, um negro bonito, azul bonito, do bem esse grande mais bonito, porque o processo é esse. Mas nós somos tão onagro, sabe o que é onagro? Burro. Nós somos tão juju, sabe o que é juju? Jumento. Nós somos tão bebê, sabe o que é bebê? É besta. Que nós oramos para quem é bom. Nós oramos para o papai, oramos para a mamãe, oramos para o filhinho e não oramos para o nosso inimigo. Porque quem tem que ser transformado? Já não é a mamãe, já não é o papai, já não é o filhinho, já é o inimigo. E Jesus vem. Ele vem na contramão. Ele vem trazendo, o irmão Joaquim, contradições. Ele vai entrando na mente diabólica, pérfida, mentirosa, enganosa, mal feita.
com pensamentos ilógicos, que levam para outros caminhos, outros buracos, outros meios, e não revela o coração de Deus, mas o coração do diabo. E ele diz aqui, olha, então, isso que acontece enquanto eu oro, eu sou um escultor, e a minha oração me torna escultor involuntário, porque o retorno é fértil, vem, acontece. Toda vez que eu apresentar a Deus, eu estou sendo tocado. Diz o texto aqui, olha. Então, esse inimigo é um escultor voluntário. Porque como inimigo, ele não sabe do serviço dele, de inimizar contra nós. Pode ser nossa redenção, pode ser nossa salvação, pode ser nosso ide a Jerusalém eterna. Porque enquanto, meu irmão, eu estou nesse processo de saber que existe uma tribulação na minha direita, existe uma tribulação, uma preocupação no meu lado esquerdo, existe um problema claro na minha frente, existe desânimo e desgosto atrás de mim, eu estou morrendo de moinho, de falsidade, de mentira, de engano, de pessoas que não me amam, que não me respeitam, que não me querem, de pessoas que olham para mim e maneiam a cabeça todos os dias e toda hora, e não veem a minha derrota, enquanto eu estou gravado ali com o meu joelho, com a minha cabeça no meu joelho, ou com a minha cara no pó, enquanto eu estou clamando, enquanto meu coração está se arrebentando em tristeza, mas há algo em clamando ao Senhor, enquanto há um pedido no coração, enquanto há uns olhos de misericórdia olhando para mim, Deus está tocando na direita, Deus está tocando na esquerda, Deus está tocando na frente, Deus está tocando atrás. E esse processo, a Bíblia diz que vai me levar para Jerusalém. E hoje nós se reunimos ali na casa da missionária Andréa Silva, aqui. Se reunimos ontem, se reunimos hoje. Meu irmão gosta de ir para o monte. Eu já não sou homem de monte. Fiquei no monte de coberto hoje. E ali foi muito gostoso, né? Pertinho. Nossa, que delicioso. Eu gosto. Então, e ali nós reunimos ali o pessoal, irmão Rubens. Eu vou falar assim, chamar assim o pastor Rubens. Então nós fomos ali se reunir. Ontem se reunimos hoje, pegamos um grupo de irmãs, de irmãos. E nós fomos para lá e ficamos lá reservados. A partir do meio-dia fomos para lá e ficou ali só orando, lendo a palavra do Senhor. E mais ou menos quantos nomes tem naqueles pedidos dos presos ali? Mais de 50. E elas escreveram os nomes nos papéis dos presos, porque eles pediram para a gente interceder por eles. Cada uma delas ficou com um papel ali, com a cara no pó, com a cara ali no colchão ou no sofá, e ali clamando, ali apresentando a Deus com simplicidade, porque não precisa palavras bonitas, persuasivas. Ó Senhor Jesus, nessa tarde muito, muito linda, Senhor. Você só fez coisa, né? Senhor, eu sou uma besta tratada, não sei orar, não sei tudo. Nós estamos apresentando o Genésio. Senhor, visita o Genésio. Senhor, olha para o Genésio. Até parto tem ali na hoje, né, cara? Então, aí a gente percebe que esse processo de você estar apresentando a Deus pessoas que você não conhece, pessoas que você nunca viu, ou pessoas que até então estão dentro de uma cadeia. Alguns deles mataram, alguns deles roubaram, alguns deles fizeram coisas terríveis quando estavam aqui fora. Eram criminosos, eram pessoas que a sociedade discrimina, não aceita. Mas enquanto você estiver lá, nesse processo, algo está sendo feito lá. Deus está visitando lá. Deus está tocando lá. Deus está restaurando lá. Deus está mudando lá. Aquele que comete crime recebe um surto. Ele está lá na cama, na beliche dele, né? Que é uma beliche de ferro, de concreto. Aqueles... Aconteceu comigo sábado passado que um estava preso há 15 anos, eu contei aqui, alguns de vocês não estavam aqui, há 15 anos preso, e eu trouxe uma ministração de uma palavra lá, e ele veio contar para mim junto com meu filho, dizendo que ele foi tocado pela palavra, e quando ele foi começar a falar, ele começava a chorar, e a gente segurando para não chorar, e acabamos chorando junto, e ele estava perguntando para mim por que ele estava sentindo aquela coisa gostosa, que estava falando, Jesus está no seu coração. Ele falou assim, e ele falou para mim,
que aquela semana a família toda dele, que ele não via, a menina dele com 15 anos, já fazia 10 anos que ele não tinha contato com ela, ligou para ele dizendo que ama ele. Quem faz isso? A não ser Jesus. Talvez não foi eu, talvez não foi você, talvez não foi ninguém de que está aqui hoje, mas alguém falou: Senhor, visita. Senhor, visita aquele moço, muda o coração dele, transforma ele, faz ele um pai, faz ele um filho, faz ele uma pessoa generosa, amável, faz ele sair daquela cadeia e ver a vida de uma outra forma, faz ele amar, Senhor, as pessoas que se relacionam com ele, faz ele dar importância para ti, que tu és Senhor sobre todas as coisas. E o texto está dizendo isso, Jesus veio trazer isso, porque em cada vida, em cada situação, em cada parte, em cada escola, em cada bar, em cada cidade, em cada país, em cada planeta, em cada rua que eu moro, em cada bairro que eu vou, através das minhas orações, eu vou ter tranquilidade, vou ter sossego, porque ali vai existir um homem de Deus, ali vai ter uma mulher de Deus, ali vai ter alguém que teme a Deus, e Deus falou: por favor, ore pelos seus inimigos, porque o retorno é certo. E a gente vai com outras implicações, né? A gente olha de maneira rude, pervertida, a gente dá a volta, a gente passa de largo, a gente não dá a importância devida. O fato é esse. Aqui tem um texto que achei interessante, que quando ela estava lendo, que diz assim: pode ser que a nossa catapulta, eu vou falar não. Pode ser que a nossa catapulta e não a nossa catapulta. Duas vezes fala. Parece estupidez, né? Para escrever aqui, mas não é. Vou ler de novo. Pode ser que a nossa catapulta e não a nossa catapulta. Como é a menção, como é a intenção do inimigo? Porque o inimigo não quer nos catapultar para a glória de Deus. E o que significa isso? Catapulta. Na verdade, era uma arma de guerra que era utilizada há algumas centenas de anos atrás. Lembra aquelas bolas de fogo que eles jogavam? Lá não tinha estilingue naquele tempo, não tinha Uzi, não tinha metranca, não tinha canhão. Então eles pegavam jogavam aquelas bolas de fogo ali no catapulta, entendeu? E o cara estava do outro lado do bagulho, do outro lado do barraco. Aí aquela bola de fogo. Eram projéteis lançados de fogo. E o texto está dizendo aqui: pode ser que a nossa catapulta, agora está falando de uma forma humana, mas não a nossa catapulta. Porque existe a palavra de Deus, em algumas situações, ela tem dois sentidos, duplo sentido. Ou ela tem vários sentidos. Por exemplo, quando Jesus, ele diz que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Aí uma vez eu vi escrito no jornal, lá no Centro 5, quando eu trabalhei, as pessoas dizendo de uma forma assim, implicada e maldosa, o jornalista escreveu: tá vendo? O próprio Jesus veio trazer espada, ele não veio trazer paz. Na verdade, Jesus estava falando da palavra, ele veio trazer espada, ele veio trazer uma palavra cortante, ele veio trazer uma palavra eficaz, ele veio trazer uma palavra que tem duplo sentido, que tem objetivos de parar e brecar o insano, o incoerente, o estúpido, o ignorante, o maldoso. Então, para essas pessoas, é espada, é dura. Uma mãe inconsciente, um pai maldoso, um filho malicioso. Para essas pessoas, Jesus veio trazer espada. Ele não veio trazer paz. Mas no contexto diz, Jesus dizendo: eu sou o príncipe da paz. Porque ele veio trazer paz aos órfãos, às viúvas, aos homens bons, às mulheres boas, aquele que tem consciência que há uma necessidade muito grande em ele se ajustar, em ele
ter, em ele obter, em ele conhecer, em ele sentir, em ele conhecer a Deus, em ele se implicar nesse mundo que é um mundo hostil, cético, maldoso, mas com essa consciência do Evangelho, ele vai conseguir se sobressair, ele vai conseguir driblar algumas situações, porque ele sabe que Deus vai dar para ele uma direção, uma visão, um entendimento, nos momentos certos. Então aqui o texto está dizendo que ele, pode ser que ele não venha trazer a catapulta, que é essa morte, que é essa desgraça, mas ele vem trazer a catapulta que é, pelo fato de eu estar aqui, pelo fato de eu ser cristão, pelo fato de eu ser servo, pelo fato de eu obedecer a Deus, pelo fato de eu observar suas leis, pelo fato de eu ser uma pessoa consciente, pelo fato de eu ser uma pessoa temente, algumas coisas na vida eu não vou poder fazer, eu não vou poder criar, eu não vou poder manipular. Tem algumas coisas que a vida me oferece e infelizmente eu vou ter que dizer não. Eu não vou poder ir, eu não vou poder estar. Um domingo como esse, por exemplo, eu poderia estar numa praia, eu poderia estar num clube, eu poderia estar em qualquer outro lugar desse planeta, mas eu estou aqui. Então a Bíblia diz que isso traz morte. A Bíblia diz que você olhar para um sorvetinho gostoso e você não poder, uau! E você não ver os beiços. Olha que eu tenho beijo para ver. Você vê a vida e percebe que as pessoas, elas usam de certos meios para conquistar. E às vezes são meios. Porque elas usam agentes que não são agentes do reino de Deus, mas agentes que são agentes do reino da injustiça. Onde sentou aqui? O irmão, a bênção. O homem de Deus é o homem de Deus. Inclusive, a Regina falou que há alguns anos atrás Deus usou ele para curar ela, está aqui, né? Sentou aqui, veio aqui no culto, falou que esse trabalho é uma bênção, ele falou. Igual o irmão sempre deu testemunho, né? Nossa, é uma bênção, ele falou, passou muita gente no trabalho desse, muita gente sabia que tem uma igreja dessa. O poder de Deus assim tremendo, sentir a presença de uma graça, coisa linda, maravilhosa, nunca vi, chorando, todo mundo chorando, a presença de Deus, o Espírito Santo falando, por aí a coisa está difícil, pastor. Sentou comigo aqui, eu falei, senta aqui comigo, ele sentou aqui, cruzou as pernas. Uma vez eu fiz uma cruzada de perna aqui ainda, cruzou as pernas. Né? E eu escuto que eu não sou surdo, mas vamos escutando, não tem problema não. Tem hora que nossa vida é pinico mesmo. Né? Mas tem hora que vem coisas boas, uma maravilha, mas vamos escolher, não vamos julgar, vamos primeiro entender o que o homem quer. Né? Eu sentei, batei um papo, não tinha café para trazer, não tinha um chá, né? Um suquinho de laranja para nós aqui, por favor, não tem. A igreja nossa é só Jesus, tem misericórdia. Mal tem um ovinho para comer. Então, sentando, batendo papo. Aí daqui a pouco ele, nossa, depois de ele fazer, primeiro eu vou fazer a introdução. Aí ele deu esse elogio. Já para lamber meu coração. Aí dentro, fez aquele melzinho, tal. Eu fiquei todo. E as missionárias só um pouquinho, parecendo um tubarão aqui. Só ele dá uma ordem por em cima, só segurando, só segura ela, segura. E aí, nós ficamos conversando, proseando, e aí ele entrou na política. Pastor, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu falei, lá vem bomba. Aí convidou nós a ser igual ele, eu sei, igual alguns outros que estão por aí. Na verdade, não vou entrar nos méritos da sua fala, mas estamos no meio das eleições. E vai aparecer todo tipo de pessoa. Eu tenho a minha afeição, meu carinho por alguns, como pessoa, não como político. A maioria de nós vamos ter que votar, vamos ter que escolher alguém, isso é fato. Mas eu não faço isso. Então, nós somos agente de Deus ou agente do demônio? Nós vamos orar por nossos inimigos para que haja paz na vida, na terra, para que realmente Deus, Ele trabalhe, Ele haja, Ele purifique, Ele transforme. Mas na verdade Deus precisa de corações quebrantados, corações fiéis, de pessoas que, por favor, entendam o Evangelho, obedeça ao Evangelho, se aplique ao Evangelho, tenha o Evangelho como um manancial de vida, um manancial de paz. Tenha o Evangelho como a sua alma, como um tesouro escondido que você achou, você encontrou, e é seu, e te pertence. E ao abri-lo, você viu a realidade da vida. Você entendeu, você compreendeu. Você não precisa ser agente de ninguém. Você não precisa ser discípulo de alguém.
seja de Cristo. Tem alguém aqui, que sempre teve alguém aí como inimigo. Eu tenho, todos nós temos. Alguém que você olha, que você desenha. E Jesus falou: ore pelo seu inimigo, por causa da catapulta. Para que esses projéteis que são lançados, o fogo, o atinja pela palavra da verdade. Através de você, através do seu exemplo, através da sua relação com Deus, aquele ser, aquele indivíduo, aquela criatura, aquela pessoa, ela seja tocada, ela seja liberta, ela entre nesse processo de libertação através da sua oração, através do seu amor. Tem muita coisa para a gente falar no daqui, mas eu queria que você entendesse algum projetinho fraquinho, frangininho, muito rápido de Deus, que Deus aplicou aos 12. Ele disse: orai pelos seus inimigos, falai bem de quem fala mal de você. E tudo isso tem um retorno para nós mesmos, porque quando eu estou apresentando a Deus alguém, quando eu estou falando com Deus os meus 30 minutos, a minha 1 hora, as minhas 2 horas, as minhas 3 horas eu estou apresentando, falando com Deus, na verdade, o meu íntimo, ele vai se refrigerando. A graça de Deus vai entrando em mim. Eu vou ficando mais generoso, mais amigo. Eu vou ficando mais perto dele. Eu vou tendo uma alegria maior. Porque até então eu falando dele, o retorno para mim já é certo. Porque esse Deus não vai olhar para ele, mas ele vai olhar para mim. E ele vai descer sobre mim. E a partir disso vai haver uma mudança radical em mim. Porque quando eu saí lá fora, e de repente eu entrei, mas quando eu entrei, os meus olhos eram humanos. E eu vi ali uma irrealidade. Eu vi alguém sujo, maldizente, completamente difícil de qualquer percepção de transformação. Alguém completamente sujo, completamente fosco, em pânico, num buraco, numa vala. Alguém escuro, um horror. Eu entrei, e nos meus 30, nos meus 40, na minha 1h30, o qual esse Deus entrou em mim, através da minha oração por ele, e eu saio lá fora agora, eu já não vejo esse, eu já vejo um outro, eu já vejo uma mudança, eu já vejo um toque, eu já vejo uma transformação. É o mesmo, nem a roupa mudou, mas o meu coração em Deus, que Deus me visitou através do que eu fiz, através do meu ato, me fez ver diferente. Eu olho e diz: jeito, a forma de mudar. Eu estou vendo nele um semblante diferente. Eu estou vendo ele amanhã buscando ao Senhor. Eu estou vendo ele amanhã chorando na presença de Deus. Eu estou vendo ele amanhã indo comigo com o mesmo propósito. Eu estou vendo ele joelhado junto comigo do meu lado, clamando por um outro que também se encontra numa situação igual a ele, até pior. Eu começo a olhar para essa pessoa e começo a ver que há um processo a ser executado. E quem vai fazer esse processo ser executado e chegar até o fim não sou eu, mas é aquele que eu estou invocando, é aquele que eu estou clamando, é aquele que eu estou pedindo, e as coisas começam a mudar. E as coisas começou assim na minha e na tua vida. É por isso que nós estamos aqui. Jesus. Alguém, Rafael, orou por nós. Alguém, Vânia, colocou seu nome numa oração. Alguém orou por você. E quem sabe você era escórnia do seu bairro. Quem sabe você era mau. Quem sabe você tinha um coração perverso. Quem sabe você estava completamente sujo, completamente distante, largado e abandonado. Mas alguém clamou, alguém pediu, alguém, irmão Rubens, invocou o nome do Senhor. Alguém falou: Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Senhor, salva, Senhor, transforma, Senhor, modifica. Como aquele moço que está lá no fundo. Eu sempre vi ele aqui no culto, do jeito que ele está aí, quieto, olhando, prestando atenção, e de repente para mim era apenas mais uma pessoa. Mas um dia eu até acordei para as meninas, ele veio aqui e me fez uma surpresa linda. Pastor, Jesus entrou aqui dentro. Eu gosto de vir aqui.
Não gosto de vir aqui porque eu estou pregando, não. Porque a igreja Assembleia de Deus Renovada de Cristo, essa placa aí, eu estava até falando com Deus, eu posso colocar uma placa todo dia aí, dar o nome. Colocar qualquer nome que você imagina, colocar batista, colocar congregação, colocar presbiteriano, colocar o que for. Não vai mudar nada, senão mudar aqui dentro da gente. Não é a placa que muda ninguém. Jesus entra e ele falou isso. E eu trouxe a minha esposa, olha só, o seu neném. E eu trouxe a minha esposa agora. Nós conversamos depois sobre isso, depois nós estávamos alegres, você nem sabe a festa que nós fizemos depois disso. Quem faz isso? Eu creio, Fábio. Eu creio.